Boa noite. Queria, antes da gente ler aqui a Bíblia e meditarmos um pouco na Palavra de Deus, a gente vai ter um momento muito especial aqui na igreja agora. E eu queria pedir um dos nossos músicos aqui, pianista, pode ser até mesmo você, Raiza, porque eu combinei uma coisa com a Raiza e falei, pastor, vamos tentar outra. Eu queria uma música romântica. Alguém poderia tocar uma música romântica? Você está falando em amor aqui, Samuel? Cadê o Samuel? Nosso roqueiro faz um solo daquele agora, vocês querem que ele toque música romântica? Vamos, gente, eu preciso de é sério, uma pianista ali para fazer música romântica. Eu preciso desse momento, antes de qualquer coisa, a música romântica. E pior que elas trocam mesmo. Eu gosto daquela assim. Samuel, precisamos de uma música romântica no piano aqui, você consegue, filho? Já pode? Não. Você já vai fazendo música e vai ensaiando enquanto eu vou falando, a gente faz isso, tá bom? Samuel, gente, eu queria aquela assim, pelo menos eu acho que aquela é romântica. Não, Samuel, essa é a marcha fúnebre. Toca Cadê a Elaine? Alguém poderia buscar a Elaine aqui? Gente, esse momento é muito sério, vocês estão rindo, mas é verdade. Raiza, vamos lá, Raiza. Se inspira no Fabinho, olha no Fabinho e toca. Fabinho. Deixa eu falar sobre enterrar os talentos, então, como é que funciona, né? Pode começar uma mensagem assim, não é verdade? Gente, há pouco tempo, recentemente, eu fui procurado por um casal da igreja que me disse o seguinte: pastor, no dia 17 de julho, Elaine, por favor, precisamos que você ensaia, está ao vivo, quem sabe faz ao vivo, já diria alguém aí, por aí. Uma música romântica, pode ser aquela. Eu vou tentar pela terceira vez alguém que toque a música, né, gente? Nossa! Já valeu, Elaine, já valeu. Parte boa. Seguinte, Elaine, eu vou falando e você continua aí, bem baixinho, entendeu? Vamos lá, gente, todo mundo comigo agora. Tá filmando. Então, alguns dias atrás, fui procurado por um casal dessa igreja dizendo o seguinte: pastor, no dia 17 de julho nós vamos comemorar 25 anos de casado. E a gente queria que o senhor orasse pela gente, se possível, né? Lá na igreja. Falei, vamos fazer a renovação dos votos, né? Não precisa. Só uma oração já está legal. Mas eu não ia deixar passar barato, né, gente? Poxa vida, 25 anos. Isso é bênção pura. Eu queria que vocês se colocassem, não todo mundo, tá? Eu sei que vocês ficam todo mundo empolgado nessa hora, mas é só o casal. Vai ficar atrás e vai entrar aqui ao som dessa música. Por favor, Mauro e Marcelene. Espera aí, porque se fosse há 25 anos atrás, era só vocês, mas agora já tem empate. Vem, Vitor, por favor. Fica aqui do meu lado. É de quanto que você é o pai da noiva, entendeu? E a pergunta, creio eu, pro Mauro, né, agora, 25 anos depois, pensa assim: quem é esse marmanjo que está na família barbudo, né? Vamos lá, por favor.
Gente, vocês como convidados, vocês estão tá muito difícil, vocês não ficaram de pé. Me dá as alianças de vocês de novo. Vai, aliança? É só, para alguns, talvez, uma simples oração. Não se nega uma oração, não é verdade? Mas não é uma simples oração. Uma oração é uma simples oração. Agora você pode ficar aqui embaixo, desculpe. Porque a oração é aquilo que nos conecta numa linguagem direta e acessível a Deus. Seja para suplicarmos a Deus alguma bênção, alguma intervenção de Deus, mas também para agradecermos as inúmeras bênçãos que Deus nos dá gratuitamente, por amor, como nós falamos até agora neste culto. E eu vi minha turma aqui desde o início falando de amor, eu falei, nossa, que legal. A primeira música que nós cantamos aqui, eu não sei, acho que não a primeira, mas acho que é uma música que vocês podem cantar um para o outro, acho que vocês poderiam até fazer um solo. Que diz, nada vai me separar. É claro que nós vamos falar de Deus, você pode falar um pelo outro, isso daí. Mas a gente queria agradecer a Deus por esses 25 anos e pedir que Deus continue a abençoar a vida de vocês, o casamento de vocês, a família de vocês, para que através do casamento de vocês outras famílias sejam abençoadas, para que através do casamento de vocês outras pessoas sejam inspiradas para o casamento, para a constituição da família. Nós vamos orar, mas antes disso a gente vai fazer simbolicamente aqui uma bênção das alianças. Eu queria que vocês novamente, Mauro, colocasse a aliança no dedo do Marcelene. Você, Marcelene, por favor, colocasse a aliança no dedo do Mauro. Nós vamos preparar aqui os nossos fotógrafos, estou tendo aqui prontos. Cada flecha é uma emoção que fica registrada. Então vamos lá, gente. Vocês querem que eu fale alguma coisa para vocês repetirem? Vocês já sabem como é que funciona isso? Não lembra, não? Me empresta um microfone, tá entendendo? Eu vou improvisar aqui porque não é a fala normal do casamento, né? Prometo, já aconteceu, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar na... Saiu. 25 anos ao seu lado. Valeu toda a fé. Quero continuar, com a graça de Deus, para fazer você feliz. Juntos, seguir com a nossa família. Eu te amo. Você sabe nem qual é o dedo mais. Corta isso que eu falei, tá? Depois. Mauro, 25 anos ao seu lado, valeram muito a pena. Quero continuar, com a graça de Deus, para fazer você feliz. E juntos, escrevermos a nossa história, a história da nossa família. Eu te amo. Senhor Deus, é sempre um privilégio agradecermos a Ti pela Tua constante presença, Teu cuidado, a Tua bênção sobre as nossas vidas. É um privilégio celebrarmos juntos com o Mauro, com a Marcelene e com o Vitor essa história que o Senhor tem escrito. Através do Teu cuidado, do Teu sustento, do Teu amor. Nós sabemos que o casamento é sonho do Senhor, é ideia Tua para a bênção do homem. Por isso, Deus, nós queremos primeiro agradecer por esses 25 anos e suplicar que o Senhor continue abençoando esta família, este lar, este casamento, para que a glória do Senhor seja dada
cada um que possa conhecer Mauro e Marcelene, percebendo que a bênção do Senhor está sobre eles, que é um lar que te serve, que te busca, que te abençoa, que nos abençoa, e que eles sejam o canal da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os demais familiares, sobre a vida dessa igreja. Nós te agradecemos, pedimos essa bênção, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode beijar a noiva. Pode orar. Depois vocês estarão à porta para receber os cumprimentos da igreja. Isso aqui é, gente, as pessoas entram no clima. Eu falei, pode beijar a noiva, o Mauro aqui na frente já beijou a esposa. É isso aí, Mauro. No dia 12 de agosto de 1859, chegava ao Brasil o reverendo Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário presbiteriano em terras brasílias. Chegou aqui com a missão de pregar o Evangelho, de trazer aqui a mensagem de Deus, baseado logicamente nas doutrinas reformadas da igreja presbiteriana, vindo de Baltimore, para iniciar ali os trabalhos. Hoje então, 159 anos depois, nós nos preparamos durante todo esse mês para celebrarmos esses anos de história da igreja presbiteriana no Brasil. Neste mês de agosto, nós aqui na igreja presbiteriana Casa de Pedra não vamos ficar de fora disso. Então, neste mês eu tenho duas ideias, dois objetivos no que diz respeito às nossas mensagens aqui. Primeiro, é sim, celebrar 159 anos de igreja presbiteriana no Brasil. Isso é algo que nós precisamos sim celebrar, gente. Nós vemos hoje o Brasil tem inúmeras denominações. Se você já teve a curiosidade de olhar algum site aí com nomes de igrejas, você vai ver a quantidade e a variedade de igrejas, as propostas existentes, não é verdade? E quando alguém fala então da nossa igreja, da igreja presbiteriana, eu queria que você, por favor, se lembrasse disso. Quando alguém confundisse a sua igreja com alguma outra igreja, seja com o nome presbiteriano ou não, por favor, estabeleça uma marca, estabeleça um diferencial. Nós somos uma igreja há quase 160 anos no Brasil. Nós temos uma história de fé reformada, uma história baseada em doutrina, uma história baseada em missões, uma história baseada no fruto da graça e da ação de Deus sobre as nossas vidas. Então é bom a gente ter isso em mente. Ser presbiteriano é carregar consigo uma história que já tem aqui no Brasil 159 anos. E nós vamos celebrar isso. Segundo objetivo desta série de mensagens, digamos assim, sobre o tema missões, tem a ver com o próximo mês. Dia 15 e 16, nós vamos realizar aqui na nossa praça a nossa festa de missões. E já está aí a pleno vapor todo o trabalho que precisa ser desde já organizado para que essa festa aconteça. O objetivo da festa é simplesmente fazer festa, gente? Não! Não é. O objetivo da festa, ele tem alguns objetivos primários e os secundários. O objetivo primário, ou os objetivos primários de uma festa de missões, é, a princípio, mostrar para o bairro que nós estamos aqui. Mas não simplesmente o só estarmos aqui como mais uma igreja. É estarmos aqui, mas nós nos importamos com o bairro. Nós queremos ser relevantes para o bairro. Para que alguém no bairro, quando bater na porta de algum vizinho, escuta, mas tem alguma igreja aqui que possa nos atender de alguma forma? E aí o bairro puder dizer, sim, a igreja presbiteriana é uma igreja amiga do bairro. Fica ali na praça. Sermos referência aqui. Então nós precisamos nos despertar para isso cada vez mais. Somos uma igreja de 20 anos aqui neste bairro, como igreja organizada. Então nós temos sim essa história para recordar, para celebrar, mas nós temos uma missão sim. Então vamos pensar em como nos organizar melhor para a festa de missões. A festa esse ano tem um objetivo bem bacana, que como toda festa, o objetivo é contribuir com missões. Nós queremos este ano contribuir com um projeto missionário da cidade. Alguém engajado no trabalho missionário da cidade, nós queremos contribuir com esses irmãos. Então tudo aquilo que
que a gente for fazer aqui na festa, nos dias 15 e 16 do mês que vem, tem por objetivo abençoar quem está abençoando vidas nessa cidade. Eu queria desde já, mais uma vez, convocar você, por favor, não deixe que a gente chegue e fique fazendo aqueles apelos, por favor, gente, venha trabalhar, venha ajudar, não faça isso não, se ofereça, se disponha para trabalhar. Pastor, o que eu posso fazer? De que maneira eu posso ajudar? Tem muitas maneiras de você ajudar, tem muitas áreas. Comece pela oração, por favor, mas não fique só na oração, tá bom? Não fique só na oração, venha participar, venha engrossar aí as fileiras neste trabalho, amém? Vamos orar, amém, gente? Amém. Que bom, vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a falar com Deus. Vou pedir a dona Lélia que nos dirija a Deus uma palavra de oração nesse instante. Oremos. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, juntos, ó Pai, para te adorar. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos. Ó Jesus amado, te louvamos por esta bênção maravilhosa de poder falar contigo, Senhor. Obrigada, Pai. Agora, Senhor, nós colocamos diante do teu altar esta festa das missões, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que tem muitos missionários que estão precisando, Senhor, da ajuda, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, aviva a tua igreja, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, estar unidos nestes dias, ó Pai, para trabalharmos, ó Pai, em prol do teu reino. Ó Pai querido, esteja com o pastor Giovanni, Senhor, que lidera, Senhor, que pastoreie esta igreja, Senhor. Dê sabedoria ao teu servo, Pai, para que ele possa transmitir para nós tuas ovelhas, ó Pai. Que possamos, Senhor, cada dia renovar os nossos votos, ó Pai. Esteja conosco nessa noite, Senhor. Que o teu servo possa trazer uma mensagem, Pai. Uma mensagem adequada às nossas necessidades. Te suplicamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Quero ler do versículo 1 ao versículo 14. Efésios 3, de 1 a 14. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Quero conversar um pouco com você, baseado neste texto aqui. Diz assim: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos
oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10, igreja, vocês, por favor. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua palavra lida nesse instante. Eu quero, ao final desta meditação, que você saia daqui com a resposta para uma pergunta. Qual é, ou quais seriam, eu vou ficar com qual é. Qual é a vocação da igreja? Para que ou por que a igreja foi vocacionada? Né? Vocação tem a ver com chamado, com voz, com o grito que se dá, com o grito que alguém deu. Então, por quê? Qual é a vocação da igreja? Eu sei que nós teríamos algumas respostas para dar para essa pergunta, mas baseado nesse texto. E eu espero que você talvez concorde comigo o seguinte: mesmo que você já tenha estudado esse texto, é bem possível que você vai concordar que a gente chega lá embaixo no versículo 14, 13 da leitura e a gente pensa assim, do que Paulo falou mesmo? Você tem essa sensação? Eu tenho. A primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, e eu chego embaixo na leitura, eu olho e eu penso, o que Paulo está falando aqui? Quais seriam aqui as dificuldades para a compreensão deste texto? Eu vou compartilhar algumas dificuldades. Olha como Paulo começa. Em algumas Bíblias aí, a tradução foi por esta razão. Na minha leitura aqui, por esta causa. A maioria de vocês é isso, não é? E ele já começa assim. O que ele está dizendo? É uma frase que não diz nada. É a metade de alguma coisa. Que razão? Por causa de quem então? Que Paulo se considera prisioneiro de Cristo Jesus. Então já temos aqui um problema para a gente tentar compreender o que Paulo vai dizer para cá. E a expectativa nossa é que ele vai descrever qual causa é essa. Por que ele é prisioneiro? E ele começa então a falar sobre o amor de Deus aos gentios. E aqui está o link de tudo aquilo que nós cantamos aqui. Porque pensando nessa história do povo de Deus, nós somos parte de um povo gentio, não é verdade? Em comparação a Israel. Embora sejamos teologicamente o novo Israel de Deus. Mas pensando em geografia e povo e nação mesmo, fazemos parte de um grupo de gentios, por não fazermos parte do Israel nação. Mas você sabe disso. E Paulo então continua falando isso. Olha, por causa do amor de Deus por vós, gentios, eu espero que vocês tenham ouvido. Paulo fala a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. É como se Paulo está dizendo, Paulo já diz o seguinte: olha, eu recebi a graça de Deus e agora eu tenho que dispensar essa graça. Ou seja, Deus dispensou a graça dele sobre a minha vida para que eu pegue essa graça e dispense sobre a vida de vocês. Tá, ok, ele já falou de graça então, mas essa graça faz o quê? E agora ele vem e complica a situação para mim, quando ele diz, pois segundo uma revelação, Paulo está falando principalmente em Atos 9, quando ele recebe do próprio Cristo, tem aquele encontro com o Cristo na estrada de Damasco, e Cristo diz, olha, por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem você me persegue. Depois ele vai ter a conversa com aquele servo de Deus que Deus manda lá conversar com Paulo, e aquele servo de Deus diz o quê? Mas ele persegue a igreja. É esse mesmo? E Deus diz o quê? Jesus diz o quê para ele? Vai, porque importa para que ele saiba que ele vai sofrer pelo meu nome. Paulo está falando dessa revelação que ele recebe num outro tempo,
quando lhe foi dado a conhecer o mistério. E a pergunta é: que mistério? E aqui fica um pouco claro, quando ele vai falar que mistério é esse. Ele diz: conforme escrevi há pouco, resumidamente. O que você tem que fazer para isso? É uma pergunta, pode falar aí. Para eu entender o que Paulo escreveu há pouco, resumidamente, o que eu tenho que fazer? Ler o que ele escreveu no capítulo anterior. Capítulos anteriores, capítulos 1 e 2. Deixa eu fazer um resumo para vocês da carta de Paulo, então, para a gente começar a se situar, e vamos parar aqui no mistério por enquanto. Essa carta ela tem basicamente 3 divisões. É uma carta considerada como uma carta circular, é uma carta que Paulo escreve da prisão, e diante de um monte de discussões, onde estava preso, onde estava, Paulo escreve da prisão. É uma carta circular que vai para outras igrejas. O azul ficou parecendo um avatar, né? Capítulo 1, versículo 1, você pode só folhear a sua Bíblia se você quiser. Compartilhe aí quem está do seu lado, dá uma folheada. Capítulo 1, versículo 1. Paulo vai fazer então aquela saudação tradicional. E Paulo diz ali a respeito das suas comunicações, ele se identifica, não é? Comum de uma carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí essa é a primeira parte. A segunda parte, a gente já pega do versículo 3. Versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 3, nós temos a segunda parte da carta. Texto que a gente leu parte dele aqui, ou seja, o texto que nós lemos está dentro dessa segunda parte. Que em resumo diz o quê? Em resumo, o ministério ou o mistério divino da vocação para participar do corpo de Cristo. O grande mistério, a princípio, é participarmos do corpo de Cristo. Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, do versículo 3 ao 14, ele vai louvar a Deus porque Deus escolheu. Pode olhar na sua Bíblia, capítulo 1, de 3 a 14. Ele começa falando do louvor a Deus, porque Deus escolheu, ele vai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Isso aqui é muito bacana, gente, porque Deus não escolheu a sua igreja, não escolheu o seu povo, para que esse povo unicamente escolhesse a janelinha do ônibus espacial para o céu e curtisse a viagem até a Nova Jerusalém. Mas Deus escolheu a sua igreja para que, uma vez escolhidos desde antes da fundação do mundo, esse povo foi escolhido para ser santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor. A gente começa a costurar aí algumas coisas. Qual a vocação da igreja? E ainda seguindo, depois do versículo 15 até o versículo 23, ele faz uma oração lindíssima, ou parte dessa oração ele pede para que os olhos sejam iluminados, para que os olhos dessa igreja sejam iluminados e ilumine o coração desse povo. Ele diz lá no versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ora, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ainda, capítulo 2, do versículo 1 a 10, Paulo dá
estávamos todos nós, ele disse, mas Deus, versículo 4 do capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, o que ele fez? Nos ressuscitou. Olha aqui, existe um avanço em toda essa história. Ele já nos ressuscitou. Parece simples, uma escrita simples. Vocês que no passado eram chamados de incircuncisos pelos da circuncisão, ou seja, pela turma é para tirar de nós toda a nossa glória, toda a glória do nosso esforço, do nosso mérito próprio por aquilo que a gente faz. Então, gente, a gente tem que jogar fora a parte meritória desse processo. O eu mereço. Então, Paulo dá essa boa notícia, dizendo, olha, agora não existe mais essa separação. Acabou isso. Somos um só povo. E aí ele diz, porque ele é a nossa paz. E aí ele fala então, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação. Capítulo 3, dos versículos 1 a 13. Paulo, ele se apresenta como o ministro que foi escolhido para revelar então o mistério divino. Vamos lá. O que é o mistério divino? Segundo isso que ele está escrevendo aqui, justamente o fato de que judeus e gentios estão debaixo das mesmas promessas e fazem parte de um único povo agora. Esse é o mistério. Para nós pode não parecer mistério nenhum, mas para um judeu ouvir esse negócio que agora os gentios estão em pé de igualdade diante de Deus, só através de um milagre, de alguma coisa que só Deus fizesse mesmo. E custaram para aprender isso. E isso não é nenhuma novidade, gente. Na Bíblia, não é nenhuma novidade. Israel é que não entendeu essa história. Israel não entendeu a sua vocação. Israel não entendeu o seu chamado. O chamado de Deus para Israel era para que Israel fosse uma nação de sacerdotes para o mundo. A gente não percebe essas coisas. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz para Abraão o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas não apenas as famílias de Israel. Esse é o grande mistério. E Paulo agora desvenda isso. No final do versículo 14, mesmo no capítulo 3 ao 19, que a gente não leu, tem aqui uma oração de Paulo, para que eles estejam enraizados no amor de Cristo. Enraizados no amor de Cristo. E aí a última divisão então dessa epístola está justamente do capítulo 4 ao versículo 20 do capítulo 6, ou seja, no último versículo, que é quando Paulo escreve a respeito de como deve ser o modo de vida dos crentes condizentes com a vocação deles. Então Paulo explica que eles foram vocacionados, foram chamados. Paulo explica o mistério. Paulo fala do amor de Deus. Paulo ora por eles. E agora então Paulo vai terminar dizendo o seguinte: olha, agora eu quero dizer como é que vocês têm que viver por causa de tudo isso. Por causa deste amor. Quando a gente fala que o amor de Deus nos constrange, Deus fez algo tão maravilhoso por nós, a gente tem que olhar e falar assim: mas pera lá, o que a gente faz em troca disso? Como a gente responde a este amor, ou corresponde a esse amor? Porque não dá para pagar isso. Mas essa pergunta a gente tem que fazer. Como a gente corresponde com a nossa vida a este amor? A esse sacrifício, a esse ato de amor de Deus? Vamos lá. De tudo isso, do texto que nós lemos do capítulo 3, de 1 a 13, eu quero destacar apenas
algumas rápidas lições aqui. A primeira delas é o seguinte: o que é que Paulo está fazendo aqui? O que Paulo está dizendo nessa parte que nós lemos? Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo resolveu o problema da desconexão. E eu usei a palavra desconexão ao invés de comunhão, porque eu acredito que desconexão tenha muito mais a ver com o nosso tempo, não é verdade? Nós vivemos o tempo das redes, o tempo das conexões. Você comprar um celular hoje e não ter internet, você vai ser considerado um ogro. Não é? Há pouco tempo eu escutei 2 adolescentes conversando. E aí eles falando de celular, e aí um falou assim, tá, mas manda para mim pelo WhatsApp. Ele falou assim, não, mas o meu telefone não tem WhatsApp não. Como? Quase apanhou do outro. Seu celular não tem internet? Não é isso? É inadmissível. Por quê? O tempo das conexões. Mas é só o termo, gente, para aquilo que eu quero tratar aqui. O que Paulo diz, principalmente no capítulo 2 e aqui nessa parte? Que toda aquela separação existente entre judeus e gentios foi eliminada. Mas muito mais do que isso, havia uma grande desconexão na história da humanidade. Uma desconexão entre Deus e o homem. O pecado de Adão e Eva abriram uma lacuna nessa história, nessa relação. Qual é o sentido do Éden, do paraíso, do jardim do Éden? O sentido do Éden é uma conexão inteira, integral com Deus. Quando a gente lê as letras do Éden, a história, capítulo 1 de Gênesis, quando nós temos ali o homem andando pelo jardim, nós vemos algo que é único. Deus desce, vai até o jardim, como uma prática comum, todos os dias, Deus vinha para conversar com Adão. Olha que coisa interessantíssima. O Éden fala de uma relação inteira com Deus, total, intimidade plenamente possível por aquilo que Deus fez. Não havia pecado. Deus não está onde tem pecado, não é verdade? Deus purifica o lugar com a sua santidade para que ele possa estar, porque é o Deus tremendamente santo. Mas então ele vem e está ali com Adão, e nós vemos o seguinte: quando é que isso vai ser restaurado novamente, gente? No Apocalipse. E no Apocalipse nós vemos o final dessa história, mas na verdade é um retorno ao Éden. Repare a cidade de Jerusalém. Ela tem árvores frutíferas que dão fruto, tem árvore da vida para que haja cura, tem um rio que corre no meio dessa cidade, que sai do trono da graça de Deus. O Éden será restaurado, a criação será restaurada. Mas principalmente, a relação, a intimidade, homem e Deus, estarão plenas novamente. Cristo veio nesse processo para nos aproximar de Deus novamente, para consertar essa desconexão. E assim o exemplo de Paulo dizendo, olha, a turma da incircuncisão passou a ser povo, não mais separado de Deus e de suas promessas. Até então, só Israel tem. Mas o próprio Israel não entende, e o próprio Israel não quer dividir isso, gente. Israel, se pudesse guardar a bênção debaixo do braço e deixar guardadinho, escondido, Israel fazia isso, ou faria isso. Exemplo, Jonas, o profeta. O grande problema de Jonas é não querer justamente compartilhar o que Deus poderia fazer com aquele povo. Qual é a grande... Quinta-feira nós estudamos aqui sobre Jonas. Qual é o grande entrave de Jonas? Lá no finalzinho do livro dele, Jonas faz a seguinte queixa, que explica o porquê que ele foge, o porquê que ele não vai pregar, ele explica tudo. Só no finalzinho, ele diz assim para Deus: eu sabia que o Senhor era cheio de amor. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Quase que ele falasse isso. E Deus diz, mas é justo isso? Ele diz, é justo até a morte. Jonas, creio eu, não queria conviver com a história de um Deus que salvou os seus inimigos.
A gente falou aqui quinta-feira, brincando sobre essas possibilidades. Jonas se assenta do lado de fora da cidade, depois de pregar e a cidade se converter, se arrepender, e Jonas fica de lá, talvez esperando que Nínive se arrependesse de ter se arrependido. Você vai que esses caras se arrependem, né? E Deus vai e destrói esse povo. E ele fica lá esperando, e não acontece. Israel não percebeu essa missão de ser um reino de sacerdote para todas as nações. Cristo resolveu o problema da desconexão. Estamos conectados novamente com o Pai. João 15, o Evangelho, diz lá que o Pai, eu sou a videira, como é que Jesus fala? Eu sou a videira verdadeira. Israel já tinha sido comparado à videira, mas é uma videira falsa, que produz frutos ruins. Mas aí Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Se vocês permanecerem em mim, e a palavra ali bem que poderia ter sido traduzida como conectados, se vocês permanecerem conectados a mim, vocês vão dar fruto. O problema da conexão foi resolvido com Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui, nos 2 primeiros versículos do capítulo 3. Segunda coisa que Paulo faz aqui, e na verdade, para que Paulo entra nessa história? E eu já disse aqui, apenas vou repetir para frisar. Deus fez de Paulo o anunciante, o ministro. Paulo vai anunciar o quê? Que o problema foi resolvido. Para ficar bem fácil, gente, para você ensinar para um colega de trabalho, tá bom? O que Jesus veio fazer? Jesus veio resolver o problema da desconexão. Ó, exemplo bom aí de discipulado lá no trabalho. Tá, mas o apóstolo Paulo, a gente entende muito pouco do que ele fala. Paulo veio explicar que o problema está resolvido. Gente, isso é bom demais. Vamos pensar em coisas simples da nossa vida? Quando você tem um problemão para resolver, e alguém chega e dá essa notícia e fala assim, ó, resolvido, tá? Você recebe um okzinho lá no WhatsApp, tá resolvido o negócio? Fique tranquilo, o problema já foi resolvido. É bom demais, gente. Dependendo do que você está pensando aí, de qual foi o problema, você sabe que isso é tirar um peso das costas. É coisa que nos permite dormir no outro dia. Então, quando alguém dá essa boa notícia, o problema está resolvido, é hora de celebrar. Para que Paulo anunciasse que o problema estava resolvido, Deus o fez prisioneiro. E Deus o fez primeiro alvo da graça. E depois, conhecedor deste mistério. E esse mistério, gente, deu um problemão entre os apóstolos. Porque quando Paulo fala com a turma lá, que agora ele vai pregar para os gentios, a igreja de Jerusalém não gosta dessa história. Deus resolve o problema, mas a primeira reação não é boa. A gente falou quinta-feira, voltando em Jonas, falei assim, gente, fico pensando, Jonas, ele foi lá pregar aquela mensagem dele lá de 5 palavras. Deus diz para Jonas no início do texto da história lá o seguinte, pregue a Jonas o seguinte, que a maldade dela subiu até mim. Essa é a mensagem que Deus manda Jonas pregar em Nínive. Jonas chega lá e fala o quê? Já é 40 dias. Nínive vai ser subvertida. Então ele vai, uma cidade que tem que ser percorrida por 3 dias, tamanha cidade, Jonas passa um dia pregando esse sermãozinho, e Nínive inteiro se converte. Agora pensa em Jonas voltando para Israel e ser recebido pelo povo. E alguém falar assim, é verdade que você pregou lá nos inimigos e eles se converteram, todos eles? A história não conta o que acontece depois. Mas ele, como patriota, e o próprio Israel como era, é curioso pensar nisso. Paulo,
entende algo precioso nesse processo. Gente, o versículo central deste capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, anote isso aí, principalmente para vocês que vão estudar, vão se encontrar aí os grupos de crescimento essa semana. Aliás, se você não participa de nenhum grupo de crescimento, procure um para você estudar a Bíblia, orar e louvar a Deus com os irmãos durante a semana. É meu apelo para você. É muito pouco vir aqui só aos domingos. Se você não puder ir na terça ou na quarta ou num dos grupos, venha quinta-feira. Mas não deixe de se encontrar com seus irmãos para estudarmos juntos a Bíblia, não. Versículo 7 do capítulo 3 é o versículo central deste texto aí que nós lemos. Por quê? Parece que ele não fala nada com nada. Diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus em mim, concedida segundo a força operante do seu poder. Por que este versículo é central? É porque ele revela a consciência de Paulo de que tudo aquilo que ele possuía ou compartilhava não vinha de si mesmo, era de Deus. Isso é central nesse texto. Paulo tem essa consciência. Ele é apenas um passivo de Deus nessa história. Tudo que ele tem para viver ou para compartilhar veio de Deus, não é dele. E aqui fica mais fácil para Paulo talvez entender qual é este papel dele aqui de compartilhar, de ser um dispenseiro, ou seja, de não reter ali todo este conhecimento, toda essa revelação, mas de compartilhar isso, de distribuir isso. Então, para mim, a segunda lição que eu quero compartilhar é que Deus fez de Paulo o ministro, o anunciante, de que o problema foi resolvido. Mas eu quero compartilhar então a última lição. A primeira foi que Cristo resolveu o problema da desconexão. E a terceira está aqui entre os versículos 10 e 13. Mas eu quero que a gente pense novamente aí no versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10. Foi o versículo que eu pedi para que vocês lessem na hora da leitura do texto. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Se a gente for escolher um versículo de difícil compreensão deste texto, para mim este é o de maior dificuldade. Leia de novo você, pensa, leia baixinho aí. Paulo está falando aqui de alguma forma, segundo o versículo, que aquilo que Deus faz através da igreja tenha algum impacto nas regiões ou nos lugares celestiais sobre principados e potestades. Isso agora. Eu tenho uma frase, justamente parte do que eu acabei de dizer, do comentarista bíblico Russell Norman Champlin, que comenta toda a Bíblia, versículo a versículo. Ele diz o seguinte sobre este comentário, sobre este versículo: que o que Deus tem feito na terra, que Deus tem feito na igreja e em favor dela, serve de instrução para os anjos. Palavra de Champlin, de novo. O que Deus tem feito na igreja e em favor dela, serve de instrução aos anjos. Vamos lá, gente. Se nós somos a igreja, propriamente dito, e se o que Champlin explica seja a verdade ou parte dela, a maneira como Deus se relaciona conosco, a maneira como Deus nos ama, como Deus nos perdoa, como Deus age, o que Deus faz com a gente e como Ele faz, de alguma maneira, os anjos olham e falam, e pensam e aprendem coisas sobre a multiforme sabedoria de Deus. Isso é tremendo. Isso nos revela o seguinte, que há uma finalidade para a existência da igreja que ultrapassa qualquer tentativa nossa
de tentar reter aqui ou reduzir qual é a vocação da igreja, qual o papel da igreja, se o que Deus faz através da igreja e por ela tem implicações nas regiões celestes. Está muito além da nossa compreensão, mas o fato é, e aí é fato, há uma finalidade especial do coração de Deus para a existência da igreja, para a sua existência. Isso de acordo com o propósito divino. O que Deus resolveu fazer na história da humanidade, especial que é, Deus te chamou para que aquilo que Deus faz em você e através de você, sirva também para a instrução de anjos, ou seja, tem implicações em lugares que a gente nem sabe que terão. É grande. A epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, 1 Pedro 1, 12, não precisa abrir na Bíblia não que eu vou ler. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E olha, coisas que os anjos anelam perscrutar. Ou seja, esse mistério, o Evangelho pregado, os anjos queriam fazer isso ao invés da igreja. Os anjos sabem que isso é uma boa notícia que vale a pena ser pregada. Paulo é então este prisioneiro de Deus. Me chama muita atenção o versículo 13 do texto que nós lemos, quando Paulo fala então, portanto eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Paulo está preso, escrevendo da prisão, e ele diz, pois nisso está a vossa glória. E eu olho para isso e penso o seguinte, se Paulo escreve, é porque existia a possibilidade desta igreja desanimar por causa da prisão de Paulo. Paulo está dizendo, não façam isso. O não fazer isso, o não desanimar, é a glória de vocês. Não desanimem. E sinceramente, irmãos e irmãs, eis aqui a questão da vida cristã, da nossa vida. Eu quero concluir dizendo que a igreja, ou a história da igreja local, mesmo quando a gente começa uma história aqui, uma conversa falando de 159 anos da nossa igreja, é preciso dizer que a igreja local, a nossa história, ela ultrapassa os anos, as barreiras geográficas, tudo aquilo que possa se pensar, até mesmo a título de cultura, de tempos e dos nossos dias. Mesmo antes dos tempos do apóstolo Paulo, isso também, ele mesmo já vai percebendo que Deus está cumprindo o seu plano, o seu projeto de restauração da criação, através da igreja também. Mas a igreja, desde o seu nascedouro, a reunião dos que estariam prontos para saírem de onde se reúnem. É fantástico saber que no próprio nome da igreja, eclésia, que simplesmente significava também assembleia, reunião, ajuntamento, mas é lindo saber que a palavra eclésia é escrita de uma forma que significa a reunião, a assembleia sim, não do povo que se reúne e fica aqui, mas é o povo que se reúne para sair da reunião. A palavra eclésia significa isso. São duas palavras gregas e uma só. A primeira parte da palavra significa sair, para fora de. E a segunda parte da palavra significa ajuntamento, ou seja, é um ajuntamento, vamos lá, vamos abusar da redundância, né? É um ajuntamento que se ajunta para sair do ajuntamento. Gostou? Não repete isso no Enem não, tá? O que eu estou querendo dizer? Biblicamente falando, nós somos muito mais igreja quando nós saímos daqui.
Pense nisso. Então, qual é a vocação da igreja? É bom pensar nisso. Deus reconectou a igreja a si mesmo através da obra de Cristo. E Deus enviou homens e mulheres como Paulo para anunciar que agora eles teriam acesso irrestrito a Deus. Ou seja, se havia algum problema para que a gente tivesse a conexão com Deus, esse problema não existe mais, gente. Está resolvido. Paulo mandou gente dizer isso para nós. Foi por isso que o Evangelho chegou até nós. Foi por isso que Simonton veio ao Brasil, para trazer essa mensagem para nós. O problema foi resolvido, gente. Por isso que a gente continua pregando isso, desta maneira, mostrando que a igreja estava habilitada a partir do sacrifício de Cristo para o exercício da sua vocação. Agora vamos lá, a frase para gravar, para ir embora, para vocês discutirem bastante nessa semana. A vocação da igreja é ser canal da bênção de Deus e não receptáculo dela. A bênção de Deus não é para ficar em nós, mas é para que a dispensemos com os outros que precisam dela. Esta é a vocação da igreja. Ser canal da bênção de Deus e não um receptáculo dela. Vamos aplicar isso? Porque eu e você somos igreja. Diante de tudo que eu falei aqui, de tudo que nós lemos, primeiro, não perca de vista que você foi reconectado a Deus. Jesus fez isso. Você tem livre acesso. Dobra os joelhos, fale com Deus, entra no seu quarto em secreto, feche a porta, fala com Ele. Suba no monte se você quiser subir no monte, ore em casa, ore com alguém, ore de 2 em 2, de 3 em 3, ore sozinho, não importa como. Mas desfrute dessa conexão existente. Foi comprado a preço de sangue. Cada vez que dobramos o nosso joelho, ou cada vez que levamos os nossos pensamentos a Deus, diretamente em oração, nós precisamos lembrar que esta conexão teve um preço alto. Essa banda larga existente entre nós e Deus teve um preço alto. Para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, um preço alto foi pago, não foi de graça. Eu gosto de pensar e usar o exemplo de qualquer uma empresa de internet nesses dias. Deixa de pagar a conta para você ver. Não tem conexão. Porque quando tem conexão, não sei se acontece com você, mas quando tem conexão e você liga o seu computador e tem aquele triângulo amarelo lá, ou seja, tem conexão, mas não tem. Não é? Dá raiva, não dá? A pergunta, o que está acontecendo? A primeira pergunta é, o pai pagou a internet? É irritante. Você precisa do celular com internet na hora que você... né? Tem uma bolinha tonta, né? Vira a bolinha tonta? É aquela que você fica assim. E você fica ali. Tonto, na verdade, não é aquela bolinha. É essa bolinha. Que fica ali, olhando, e nada. É muito ruim perder a conexão. Desfrute da conexão que você tem com Deus. Ela é especial. Segundo, você recebeu a boa notícia. Deixa eu ler aqui o que disse João, na sua primeira epístola. Ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Você foi reconectado a Deus, você recebeu a boa notícia, e aí você foi incluído na obra de Cristo, porque agora a gente participa da obra de Cristo. A obra continua.
Tá, mas vamos lá, gente. Hoje é domingo. Antigamente se falava da síndrome da música do Fantástico. O pessoal ficava deprimido quando ouvia a música do Fantástico, porque era sinal que o domingo tinha acabado. Hoje em dia, nem sei se o Fantástico toca música hoje, mas tocava aquela música que dizia: olhe bem, preste atenção. E aí o pessoal fala assim: ai, ai, amanhã é segunda-feira, acabou o domingo, passou tão rápido, né, gente? Vamos dormir. E a meninada está pulando e você fala assim: vai dormir que amanhã é dia. A síndrome do domingo, cansaço que já vem da semana. Na verdade, não é da semana que chega, está cansado do ano inteiro. Não é assim? É possível a gente desfalecer nesse processo. É possível a gente se cansar disso. Da vida cristã. De representar a Deus no meio de tudo que acontece à nossa volta. Às vezes cansa sim. A gente demonstra isso até quando a gente vem para a igreja. Eu fico preocupado às vezes se a maneira como a gente trata, por exemplo, os horários do culto, de escola dominical, tem a ver com o nosso cansaço. Fico preocupado. Porque eu sei que desfalecer em meio a tudo isso é possível. E eu quero contar então uma última ilustração e sermos despedidos com a bênção.